Postagem de hoje: Mistério na Ilha do Caranguejo. Esquerdo. Os dedos de sua mão esquerda ficaram fechados e sem movimento permanentemente, por causa do grande dano causado aos músculos do braço pela queimadura. O corpo de José não foi autopsiado, pois se encontrava há mais de 24 horas exposto a um forte calor. São Luís fica perto do Equador, então o corpo já se encontrava em avançado estado de decomposição. O legista do IML que fez os exames no corpo de José afirmou em seu laudo que não havia nenhum tipo de ferimento no corpo. No atestado de óbito foi declarado morte por um acidente vascular cerebral. Causa: hipertensão arterial, que poderia ser em decorrência de um choque emocional. Atestaram como causa da morte choque emocional. Mas o que teria causado este choque emocional? Foram feitas várias tentativas de localização do médico, que sempre se esquivava deixando recados, e quando finalmente foi encontrado, se recusou a conversar e não quis, em hipótese alguma, dar explicação. Mas o relatório enviado por ele teve suas conclusões criticadas por seu chefe. A polícia foi incapaz de descobrir o que houve, e a ocorrência da Ilha do Caranguejo permanece um mistério sem solução. Investigadores estiveram lá examinando a área onde o barco ficou ancorado, vistoriaram o barco e tomaram depoimento dos sobreviventes e de pessoas próximas a eles, não encontrando nenhuma evidência de que fizessem uso de drogas ou tivessem ingerido algum tipo de bebida alcoólica, ou tivessem sido expostos a gases tóxicos, sofrido algum tipo de intoxicação alimentar, ou mesmo sequer tivessem brigado fisicamente. Não se sabe o que os queimou, pois não foi encontrado sinal algum de fogo na embarcação e também na ilha. A única conclusão era de que aqueles 3 homens que sobreviveram realmente não tinham ideia do que havia ocorrido naquele dia. E nenhum deles se lembra de nada que ocorrera naquela noite, mesmo sob efeito de hipnose. Uma queimadura, todos sabem, provoca uma das piores dores que alguém pode sentir. Porém, 2 deles tiveram queimaduras de até 2º grau, isso antes da meia-noite, e nem ao menos sabiam de nada a respeito do acidente. Até na manhã seguinte, quando acordou sentindo dores e viu as queimaduras, e o outro só quando saiu do coma 1 semana mais tarde. Como algo tão terrivelmente doloroso pode ter acontecido sem que tivesse a menor lembrança do que os queimou? Quem ou o que poderia ocasionar ferimentos terríveis e criar um bloqueio mental em suas vítimas, apagando por completo de suas memórias uma dolorosa experiência vivida por eles? Como José, um jovem saudável, pode simplesmente morrer enquanto dormia, sem motivo aparente? A polícia do Maranhão tentou obter respostas para essas perguntas, mas nunca tiveram êxito. Nada aponta o envolvimento direto de um OVNI nesse caso. As vítimas nada viram de estranho antes e não se lembram de nada do que aconteceu. Mas a verdade é que tudo ocorreu na noite de 25 de abril de 1977, em um período de centenas de avistamentos de objetos voadores não identificados em toda a região. Em São Luís, instantaneamente, jornais, TVs e estações de rádio se utilizaram da história e foram logo culpando um UFO por conta de todo o mistério que envolvia o caso. E tanto nos dias que antecederam quanto aos que sucederam o acontecimento, muitos UFOs foram vistos naquela região. Mesmo com toda a atenção desprendida pela mídia, a ocorrência da Ilha do Caranguejo não teve sua divulgação além das divisas do município de São Luís, que só ficou conhecido graças ao filho da veterana ufóloga do Rio de Janeiro, Irene Granch. Roberto Granch, que foi até São Luís no início de 1978, precisou consertar alguns equipamentos eletrônicos em um barco no porto de Itaqui. Ouviu falar sobre o caso e foi procurar Aureliano. Contou a sua mãe o que tinha descoberto e ela então repassou a informação. Situado na embocadura de uma enorme baía, São Luís é uma antiga cidade colonial em uma ilha que abriga belas praias por toda a sua extensão. O número de habitantes naquela época era de 250 mil, crescendo rapidamente dos anos 80 até o início do ano 2000, quando sua população já se aproximava de 1 milhão de pessoas.
Clésio Muniz, chefe de investigação criminal da Polícia do Maranhão e um dos principais investigadores do caso, esteve na Ilha do Caranguejo e afirmou categoricamente: "Eu vi aqueles homens com aquelas estranhas queimaduras e não acho que foram causadas por fogo comum." Essas foram as suas palavras. Apesar de não acreditar em UFOs, tenho que ressaltar que este fato foi muito estranho e é com certeza um fenômeno que não consigo explicar. Tanto em várias cidades ao redor da Ilha do Caranguejo quanto a oeste de São Luís, já havia chegado ao meu conhecimento relatos de muita gente que tinha visto bolas de fogo tanto antes quanto depois do incidente. E levando em conta os testemunhos que ouvi, essas tais bolas de fogo com certeza não eram estrelas cadentes. Ficam em movimentos perpendiculares, movendo-se horizontalmente para a direita e esquerda, ou verticalmente subindo e descendo, às vezes muito lento e de repente ficando rápido de uma hora para outra, às vezes devagar ou rápido demais. É um fenômeno muito estranho e foge à minha compreensão. Que o raio tinha ocasionado as queimaduras e também causado a morte de José, acreditava um outro investigador. Sua teoria era de que um raio, ao cair na areia ou na lama perto da embarcação, lançou uma fagulha horizontal em direção à cabine, atingindo 3 dos 4 tripulantes que dormiam. A teoria de terem sido atingidos por um raio era compartilhada também por 2 médicos do Instituto Médico Legal, IML, que cuidaram do caso de Firmino no hospital. Um deles, na época, era o diretor do instituto, e algum tempo depois professor de medicina em uma das universidades de São Luís, o Dr. Carneiro Belfort. Como os jornais diziam que os ferimentos teriam sido causados por UFOs, precisava verificar pessoalmente o caso de Firmino, disse o Dr. Belfort. Nunca vi um e nem acreditei na existência deles. Para mim, as queimaduras foram causadas por um raio, mas não posso provar que foi isso que as causou. E se não foi, não sei o que pode ter acontecido. Firmino disse ter visto um fogo antes de desmaiar. Agora, conhecendo melhor todos os fatos decorrentes dessa história, vamos fazer um rápido raciocínio. Realmente é característico de um raio tais tipos de lesões como de Firmino, que a queimadura em seu braço foi tão profunda que atingiu seus músculos, fazendo com que os seus dedos dobrassem e perdessem o movimento. Um raio poderia com certeza ter matado José e causado as queimaduras nos demais que lá estavam, e caso encerrado. Mas para espanto e desespero daqueles que preferem inventar desculpas para não acreditar na verdade, e até mesmo ridicularizar os acontecimentos para tirar a credibilidade do fato em questão, acobertando a verdade, basta analisar o relato dos sobreviventes e somá-los aos acontecimentos que facilmente verão que esta teoria do raio não tem fundamento algum. 1. Apolinário disse que teria ido dormir em um tapete no chão. Em um incidente com raio, provavelmente seria o primeiro a morrer, pois era quem estava no chão do barco, mais próximo à água, recebendo assim a descarga elétrica mais forte. Mas não foi o que aconteceu. E para sua surpresa, quando acordou, estava na rede junto com seu irmão José. E se José tivesse recebido realmente uma descarga elétrica fatal segundo a teoria, por que Apolinário junto a ele na rede não teria tido o mesmo destino? Além de que os dois não apresentavam queimaduras pelo corpo provenientes dessa descarga elétrica como os outros dois. E gostaria de saber como ele, dormindo em um tapete no chão, acordou na rede junto com seu irmão, sem ao menos lembrar como foi parar lá. 2. Não teria como um raio atingir a areia e lançar uma fagulha até o barco. E se isso acontecesse, não teria como atingir várias pessoas ao mesmo tempo, pois ocupavam diferentes lugares na embarcação e com uma certa distância de um para o outro. E um raio também não causaria amnésia coletiva em 3 pessoas. 3. Juntando ao fato que, antes da ocorrência, Aureliano, que dormia em uma rede na popa atrás do barco, foi encontrado no chão na proa, frente do mesmo. 4. Firmino, que dormia na proa, parte da frente do barco, foi encontrado caído no chão na popa, nos fundos do barco, onde Aureliano teria ido dormir.
5. E por que não foram encontradas marcas de queimado deixados gravados no barco proveniente de um incidente com raio? 6. Sem tirar o fato de que naquela noite não houve chuva forte e raios naquela região confirmados pelos registros da estação meteorológica. Portanto, podemos chegar à conclusão que seja lá o que aconteceu naquele fatídico dia, foi algo realmente fora do comum, excluindo completamente a hipótese de um simples incidente com raio, não acham?